Fala pessoal, vamos começar aqui com as 3 principais notícias da política na semana. Isso mesmo, temas importantíssimos que aconteceram agora, que você precisa saber, estar informado, mas também ter uma opinião de qualidade, quem estava lá dentro e de quem sabe um pouco do que está acontecendo. E para começar, disse-me disse. E aí, Marcos Duval, senador, foi tido como bolsonarista, depois como traidor, disse que estava tentativa de golpe. E aí, o que aconteceu? Disse-me disse. Vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. Fica aqui com a gente. Outro tema importante, prisão Daniel Silveira. Foi preso, né? Ele que já tinha sido preso lá atrás, foi solto e agora preso novamente. E o terceiro tema de hoje, nosso boletim político do Ganime, é a eleição no Congresso Nacional, presidente da Câmara e presidente do Senado. É claro que a questão que estava mais em jogo era do Senado. Então vamos lá. Você que está chegando agora, primeira vez aqui com a gente, já sabe, vai lá, curte aqui, curte esse vídeo, segue o canal, ativa lá o sininho, que aí você vai poder saber sempre que a gente publicar um vídeo novo, ficar atento, sabendo as novidades. E o mandato de deputado federal acabou semana agora, na verdade, né? Na terça-feira foi meu último dia como deputado federal. O mandato de deputado federal acaba dia 31 de janeiro, começou o novo ciclo agora dia 1º de fevereiro, mas eu vou continuar aqui com vocês toda semana falando um pouquinho sobre a política do Brasil e do mundo. O senador Marcos Duval, para quem não conhece, eleito em 2018 pelo Espírito Santo, né, na mesma eleição que eu fui eleito, tomou posse em 2019, diferente do deputado, que são 4 anos de mandato, o senador são 8, então ele tem ainda mais 4 anos, começou agora o 5º ano dele de mandato, são 8 ao todo. E ele, né, tido como bolsonarista, apesar de ter, a atuação dele não era muito relevante, muito chamativa ao longo desses 4 anos, mas agora, nesses últimos meses, ele tem tido muita relevância, desde a época lá da manifestação, daquela invasão do Congresso, do STF, mas agora ele disse, né, ele fez uma acusação gravíssima, dizendo que Daniel Silveira e Jair Bolsonaro tentaram convencê-lo a dar um golpe. Ele já agora apresentou várias versões diferentes, né? Já voltou, já disse que o Bolsonaro não teve nada a ver com a história, no início disse que teve. Está tudo muito estranho, mas estão investigando. E o objetivo dele, ou segundo ele, né, do Daniel Silveira e do Bolsonaro, nessa história, é reverter o resultado da eleição. Como que ele queria fazer isso? Ele disse que queriam que ele botasse uma escuta e fosse ao encontro do ministro Alexandre de Moraes e provocasse o ministro Alexandre de Moraes para dizer, para que o Alexandre de Moraes dissesse que ele realmente influenciou no resultado da eleição. Segundo ele, com esse áudio gravado, eles teriam prova para anular a eleição, para mostrar que o ministro do STF e presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, aquele que comanda as eleições, ele teria sido parcial, consequentemente teria influenciado no resultado dessa eleição. É isso que o Marcos Duval está acusando Daniel Silveira e Bolsonaro. Em outras versões, ele só acusa o Daniel Silveira e diz que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história. Na cronologia dos fatos, na quinta-feira agora, dia 2 de fevereiro, ele disse que a revista Veja ia publicar uma grande matéria justamente falando sobre esse golpe. Ele fez uma live de madrugada anunciando, né, pré-anunciando o que viria depois a ser publicado na revista Veja. Depois ele mudou a versão, né? Primeiro ele disse que Bolsonaro era coautor da ideia. Depois ele disse que Bolsonaro estava no ambiente e que apenas ouviu a ideia do Daniel Silveira e falou que ia pensar a respeito. Outra ideia também que ele mudou nesse meio do caminho é que ele disse que iria renunciar ao mandato de senador. Como eu já falei aqui, o mandato de senador é de 8 anos, então ele tem mais 4 anos ainda de mandato, e queria voltar para os Estados Unidos, porque quem não sabe, ele trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, inclusive acho que dava aula na SWAT, então assim, um cara ligado à área de segurança, e ele morou muito tempo nos Estados Unidos, então ele estaria voltando para os Estados Unidos. Ele declarou que ia deixar a política e, segundo ele mesmo, depois disse que mudou de ideia numa conversa com outro senador, Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então esse vai e volta, né? As informações que a gente tem agora, nesse momento que está gravando
esse vídeo é que ele não vai mais abandonar o cargo dele, não vai mais renunciar ao cargo de senador. Então, assim, fica um pouco difícil de acreditar, né? E aí? O cara fala uma coisa, depois desmente, fala que Bolsonaro participou, que depois não participou mais, fala que ia abandonar o cargo, depois não abandonar mais. E me lembra até um pouco o caso lá que o Luiz Miranda, lá atrás, acusou o governo de ter tido algum, eu não lembro exatamente o detalhe, mas ele acusou o governo de ter tido um esquema de corrupção na compra de vacina, que o irmão dele, que trabalhava no ministério, teria tido informações sobre isso, participou, né, entre aspas, disso, não participou como conivente, mas sim que estava dentro do processo, acabou sabendo, mas depois ele disse que não. Então, assim, é muito complicado, né? Eu acho que, claro que sempre que tem uma acusação séria, grave, você tem que apurar, tem que investigar, mas a gente fica sempre na dúvida, ainda mais quando a pessoa fica mudando de discurso, indo e voltando, né? Qual é a intenção, por que fez isso e como é que foi, por que não denunciou isso lá atrás, né? Na época em que aconteceu o fato, por que está denunciando isso agora, né? Quais são os interesses, porque, será que achava que não fazia sentido denunciar porque estava próximo ao Bolsonaro, teve alguma desavença agora quer denunciar para prejudicar o Bolsonaro, quer se aproximar do PT, quer se aproximar de quem? Quais são os interesses por trás? Porque assim, se você acha que algo muito grave aconteceu, você tem evidências disso, ou mesmo não tem evidências, mas você tem muita certeza, você deve denunciar na hora. Se você acha que aquilo ali não é tão grave, até porque, né, gente, vamos lá, tem coisas que você também fala, às vezes, que é besteira e que não se escreve, né? Não estou dizendo que é o caso específico desse do Daniel Silveira. Mas assim, se aconteceu, se não aconteceu, qual foi o tom, o teor, o nível, a participação desses que estão envolvidos que ele está dizendo, né? E por que ele não fez isso na época e fez isso agora? Pois é, né? Essa não deve ser, com certeza, a semana mais fácil da vida do Marcos Duval, né? Tudo bem que às vezes a gente tem dificuldades que a gente não provoca, acontece alguma coisa, um acidente, uma doença, alguma coisa. No caso dele, né, boa parte do que está acontecendo com ele que está provocando ou alimentando. E aí tem a fala dele aqui, olha, as próprias palavras do senador. Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através dessa comunicar a todos os capixabas a minha saída definitiva da política. Nos próximos dias, darei entrada no período de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos Estados Unidos. Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim, afirma em outro trecho de um post que ele escreveu. Então, isso já não está valendo mais, como eu falei aqui, né? Ele acho que desistir do mandato dele e tá desistindo de renunciar ao mandato de senador e deve ficar no Brasil. Acho que o resumo dessa história, gente, é que, assim, se algo grave aconteceu, denuncie? Sim, denuncie. Ainda mais se você tiver certeza, mais ainda se você tiver provas, ou como comprovado o que está falando, outras testemunhas e tudo mais. Agora, faça isso porque é o certo, não faça isso por interesse. Eu não estou dizendo nem que o Marcos Duval fez isso por interesse, mas que é estranho, né? O cara não fez isso lá na época que aconteceu, aí faz agora, e aí alguém deve ter pressionado ele, ele desfez a denúncia, mudou o teor, dá para acreditar? Fala que vai sair do mandato, por que isso tudo? E aí gera, né, para o bem e para o mal, ou seja, para quem quer mais que seja verdade, ou para quem acha que isso não é verdade, gera uma total desconfiança, descredibiliza, inclusive, o testemunho dele. Daniel Silveira, envolvido também nesse caso, né, foi preso novamente. Ele tinha sido preso lá atrás, lembra, por conta daquela live que ele fez, e agora voltou a ser preso. Mas, gente, não tem nada a ver com esse caso do Marcos Duval. A prisão dele agora tem a ver com o caso lá do passado, isso mesmo. Ele voltou para a prisão pelo mesmo fato que o levou para a prisão lá atrás. Que eu acho um absurdo o que levou ele para a prisão. Ele não deveria ter sido preso, já falei isso aqui várias vezes. Então, assim, é um grande, na minha opinião, caso, processo, tudo é inconstitucional, ilegal. Não concordo com o que ele falou, acho que ele falou besteira, mas isso não deveria ensejar em prisão, até por conta do rito legal processual que aconteceu. Mas ele agora voltou à prisão, e aqui tem a fala do Alexandre de Moraes sobre o caso, né? Na decisão, Moraes diz que Silveira agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo também destacou que o ex-deputado
danificou a tornozeleira eletrônica que tinha de usar e continuou com ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais. Gente, vamos lá. Ele, não vou entrar aqui no mérito se ele danificou ou não a tornozeleira eletrônica. Para começar, ele não deveria ter sido preso lá atrás. Então, se ele não deveria ter sido preso lá atrás, por que ele estava usando tornozeleira eletrônica se ele não deveria nem estar preso? O segundo ponto importante também falar sobre isso ele perdeu o mandato dele agora, ele não foi reeleito. Assim como eu, que não fui candidato à reeleição, ele também não foi. Ele foi candidato ao Senado, né, até sob júdice, né, por conta de se ele estava elegível ou não. Ele foi candidato ao Senado, não se elegeu. Então, teoricamente, os casos dele deixam de ser casos de foro privilegiado, né, e ele não, de prerrogativa de foro, eles não deveriam estar no STF mais. Então tem uma discussão, inclusive, sobre a jurisdição do caso dele, se ele não deveria ter voltado para a justiça comum, para a primeira instância. E aí, a gente já teve caso, né, que foi um cara condenado em corrupção em várias instâncias, várias delas, né, primeira, segunda, terceira instância, né, STJ, confirmado pelo STF, foi solto e teve seus casos anulados porque ele não foi julgado, segundo a decisão do STF, pela jurisdição correta, pelo local, pela competência correta. E agora o Daniel Silveira está voltando para a prisão por uma decisão do STF, sendo que ele não é mais deputado. Isso é controverso, complicado, né? Mas acho que, mais uma vez, não concordo com tudo com o Daniel, tenho uma ótima relação com ele, né? É um cara que, apesar daquele jeito dele, né, de ser um cara grande, forte, é um cara bastante doce no trato comigo, não falo de outras pessoas, mas não concordo em tudo com ele, concordo em várias coisas, até porque ele é um cara de direita, né, tem uma visão econômica parecida comigo, em relação à segurança pública, mas tem coisas que a gente diverge, né? Então, mas o meu ponto aqui não tem nada a ver com o mérito de se concorda ou discorda, mas sim com a forma, né, com o que acarretou e qual foi a consequência dos atos dele. Ele podia ser de direita e ser de esquerda, mas o que ele falou não deveria levar à prisão. Inclusive, recentemente, está aqui no outro vídeo, né, que eu já fiz aqui também, que eu falei, olha, se é ameaça à democracia, será que o Lula também não cometeu agora uma ameaça à democracia no momento em que ele diz que o impeachment da Dilma foi golpe? Então, se o Daniel Silveira vai preso por supostamente ameaçar a democracia, quem fala que o impeachment da Dilma, principalmente sendo presidente da República, né, porque uma coisa é o cidadão que não exerce um cargo, principalmente um cargo de presidente, fala isso. Outra coisa é o Lula falar isso. E uma coisa importante, né, que eu não falei ainda, que acho que tem também que é meio complicado nessa história. Vocês lembram que o Bolsonaro deu a graça e o indulto para o Daniel Silveira, ou seja, consequentemente anulando a pena dele? Então, por que ele foi preso agora? Vocês viram, teve a eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Na Câmara, o resultado estava dado praticamente, né? Todos os partidos, quase todos os partidos, se uniram e elegeram Arthur Lira com votação histórica, recorde, né? Foi a maior votação da história dele. Tiveram outros dois candidatos, um deles, Chico Alencar, deputado federal eleito pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e o meu amigo Marcel Van Hatten, pelo Novo. Marcel teve uma votação boa, né, dentro desse cenário que aconteceu, com todo mundo apoiando os outros, 19 votos, né, o Chico Alencar acho que teve um pouco mais que isso, e o Arthur Lira teve quase que a soma dos outros 400 e tantos votos. Mas a votação que estava realmente em jogo, em discussão, foi a votação da presidência do Senado. Por dois motivos. Um, né, por críticas bastante acirradas contra o posicionamento do Rodrigo Pacheco, em especial em relação às atitudes do STF, né, o fato dele não colocar o peso devido e a força devida que o Senado deveria ter para contrapor o peso entre os poderes, né, e até mesmo a relação dele mais próxima agora, o apoio do Lula, do PT. Mas a gente viu, né, que teve o Rogério Marinho, que é um senador que já foi deputado, foi ministro do Bolsonaro e entrou agora, né, com apoio do Bolsonaro
ele apresentou a candidatura dele e era uma candidatura que estava com bastante força, tinham acompanhamentos, tinham sites que estavam acompanhando a votação que indicavam uma disputa bastante acirrada. O problema é que tinha ali um percentual relevante de senadores, e no Senado a gente tem poucos senadores, são só 81, que não declaravam voto. Então não dava para saber em quem eles votariam. No final, acabou que o Rodrigo Pacheco, por 49 votos a 32, foi eleito, ou reeleito, reconduzido à presidência do Senado. Uma coisa importante, né? Tanto para o Senado quanto para a Câmara. Tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira não podem ser reconduzidos à presidência do Senado mais uma vez. Eles só podem, na verdade, a reeleição na presidência do Senado ela não existe, nem da Câmara. Ela só acontece, nesse caso agora, quando é na troca de mandato. Então, na troca de uma legislatura. Então, como acabou a 56ª, começou a 57ª legislatura, não é considerada reeleição. Isso é uma mudança, isso é uma coisa polêmica, tem gente que acha que deveria ser considerado, mas uma coisa é certa. Qualquer um que fosse eleito agora, sejam esses que foram reeleitos, ou se fosse um novo presidente da Câmara ou um novo presidente do Senado, daqui a 2 anos, porque a eleição para a presidência é a cada 2 anos, eles não poderiam, e no caso não poderão, ser reeleitos. Então, fica aí a questão que Rogério Marinho não foi eleito, mas vem com uma força grande. Ele teve uma votação expressiva de 32 votos, né? E tem uma força para, quem sabe, aí, na próxima eleição, vir como candidato à presidência novamente. Rodrigo Pacheco foi eleito pregando o fim da polarização tóxica. Eu concordo, também não gosto da polarização, principalmente tóxica. Aí a polarização geralmente é tóxica mesmo. Mas também eu não concordo com abaixar a cabeça para abusos de poder do Senado Federal. O Rodrigo Pacheco é um cara bastante tranquilo, bastante cordial, tem uma boa postura, né? Um cara que eu acho que tem condições, ou deveria ter condições, de ser presidente do Senado e do Congresso Nacional. Isso é uma coisa importante. Quem não sabe, o presidente do Senado é automaticamente o presidente do Congresso Nacional. Então, votações importantes, como votações de orçamento, por exemplo, ou de vetos presidenciais, quando o presidente veta um projeto ou parte do projeto, ele volta para a Câmara. Então, o Rodrigo Pacheco, além de presidente do Senado, é o presidente do Congresso Nacional. E o vice-presidente da Câmara dos Deputados é o vice-presidente do Congresso Nacional. É assim que o jogo é jogado, assim que é a regra, os regimentos internos, tem regimento interno da Câmara, tem regimento interno do Senado Federal, tem um regimento interno comum, né? Então, esse é o processo. Então, agora, a questão toda é essa, assim, acho que o Rodrigo Pacheco, ele, independente de ideologia e tudo mais, é um cara sensato, é um cara correto, mas é um cara que joga o jogo político e não bate de frente, não tenta rever o equilíbrio de forças entre o STF e o Congresso. E aí eu acho que é aí que entra o problema, e por isso que inclusive eu também defendia, né, a eleição do Rogério Marinho nesse sentido, porque eu acho que ele tentaria reequilibrar esse jogo com a eleição do Rodrigo Pacheco. A tendência é que o jogo continue sendo jogado do jeito que está, ou seja, ninguém fala com ninguém, não há pedido de impeachment, não há tentativa de frear, os freios e contrapesos com relação às atitudes do STF, e acaba que o STF vai continuar com o poder todo, em especial alguns ministros que abusam desse poder. Rodrigo Pacheco deu um recado duro, bastante firme, para o presidente Lula, né, para o governo federal, falando que é importantíssimo e necessário uma reforma fiscal, tributária, um novo arcabouço fiscal. Isso vale tanto para a reforma tributária, como também, se vocês lembram, eu fui contra, já falei aqui também no vídeo, contra a questão da PEC da transição, que ela não só aumentou o espaço orçamentário para o governo gastar mais com coisas corretas e coisas erradas, também acabou com a regra do teto de gastos, e que o governo federal deveria enviar até agosto desse ano uma nova âncora fiscal. Agora não mandou, e de qualquer forma acho muito ruim isso. Mas Rodrigo Pacheco passou esse recado. Vamos lá, o governo agora não tem como errar, porque a pressão social, o Brasil está dividido, né? A maioria da população não votou no Lula. Estou falando isso por quê? Porque metade dos que votaram, um pouquinho mais da metade, votou no Lula. Um pouquinho menos da metade, bem pouco,
votou no Bolsonaro. Só que teve muita gente que não votou. Então a maioria da população não votou no Lula e nem no Bolsonaro. Então o país realmente não está super satisfeito com nenhuma das opções, nem menos ainda com a do Lula. Menos ainda não, mas acho que tão pouco com a do Lula. Então, acho que se o Brasil não estiver no caminho certo da economia e tudo mais, vai ter, mais uma vez, um clamor social, um fervor social que pode, mais uma vez, botar em efervescência o governo atual. Eu acho que o Pacheco quis passar esse recado. Olha, ele teve o apoio do Lula, assim como Arthur Lira teve o apoio do Lula também, mas ele disse, olha, eu não sou banana. Pelo menos ele quis passar esse recado. Para o Lula ele fez, para o STF ele não fez. E a reforma tributária é um pleito que a gente tem desde o início do meu mandato, em 2019, né? Eu falava isso na minha campanha em 2018, e ela não avançou. Criou recomissão, parou. Tem uma briga ali, antigamente, quando em outros mandatos, a briga era entre os estados e os municípios. Porque tinha estado que ia perder, tinha estado que ia ganhar. Essa guerra ela acabou por dois motivos. No médio e longo prazo todo mundo ganha. E no segundo ponto é que tem uma transição de 10 anos, então não gera impacto de curto prazo para quem está no poder, seja o prefeito e o governador. O problema da reforma tributária hoje está na briga entre os setores. A indústria é super favorável à reforma tributária, os serviços não, porque hoje a indústria paga muito mais imposto que serviço. E aí essa briga que freou, que amorteceu uma possível aprovação da reforma tributária na última legislatura. Tem chance de avançar agora? Acho que tem que avançar. Eu só espero que não vire um monstro e um problema maior do que deixar do jeito que está. Eu acho que está muito ruim já, o Brasil é uma grande aberração tributária, então acho que qualquer avanço é positivo, mas eu espero que ela também não crie uma nova coxa de retalho, puxadinho, né? Aquela velha jabuticaba que a gente só tem no Brasil e que não é bom para ninguém. Então espero que avance, mas é sempre desconfiança de como é que vai avançar. E você, o que você achou? Gostou da eleição do Rodrigo Pacheco, da eleição do Arthur Lira? O que você achou dessas últimas decisões que aconteceram essa semana na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Quero ver sua opinião. Deixa aqui no comentário, gente. E, gente, vamos lá. Curte aqui. Gostou? Curte. Não gostou? Escreve. Foi uma droga? Não tem problema não. O importante é você falar o que está achando, mostrar seu engajamento e faz com que esse vídeo alcance mais gente, a gente tenha mais reputação, mais gente alcançando, mais gente informada e mais gente tendo opinião. Uma opinião que é uma opinião de alguém que passou ali 4 anos dentro da Câmara, que conhece da realidade da vida privada e que pode estar aqui com você compartilhando essa opinião toda semana. Então, é importante que você ajude a gente a chegar em mais gente. E faz o seguinte também, não faz só curtir, comentar e compartilhar no YouTube, não. Pega esse link e manda para os seus amigos no WhatsApp. Pega o link também, posta lá no story do Instagram e a gente vai fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas e a gente vai estar aqui semana que vem de novo para bater um papo. E escreve também aqui no comentário se tem alguma sugestão de tema, né? Pode ser um tema da semana, como a gente tem feito toda semana, mas se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre um tema genérico, também coloca aqui. Um abraço, até semana que vem com mais um Boletim Político do Ganime.